A gente vai trazer um destaque que teve muita repercussão no dia de ontem, porque aquele avião que caiu no Cazaquistão e matou 38 pessoas na quarta-feira foi abatido por um sistema de defesa aéreo russo, de acordo com fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters. A declaração foi feita inicialmente por Andriy Kovalenko, que é membro da Segurança Nacional da Ucrânia, que citou imagens de dentro do avião que mostravam coletes salva-vidas perfurados. Na sequência, outros especialistas militares e de aviação ecoaram a avaliação que foi reproduzida até mesmo na mídia russa, onde foi citado que a aeronave pode ter sido confundida com um drone ucraniano. A Rússia e o Cazaquistão, por sua vez, tentam conter essas especulações sobre a causa da queda, com autoridades de ambos os países pedindo que as pessoas aguardem o resultado das investigações. Mas a informação de momento, que é amplamente divulgada pelos portais de notícias ao redor do mundo, diz que o avião foi abatido no Cazaquistão, informação levantada pela agência Reuters. Quem nos acompanha por imagens e também pelas plataformas digitais pode acompanhar muitas imagens, uma compilação de imagens do avião já em solo, parcialmente destruído. Você, Cristiano Beraldo, 38 pessoas morreram na queda. A primeira informação indicava que pássaros poderiam ter atrapalhado o desenvolvimento do voo, mas já no fim do dia de ontem surgiram informações que já indicavam a possibilidade da aeronave ter sido abatida. E agora a agência Reuters divulga essa informação, inclusive consultando alguns especialistas em aviação, especialistas militares. Beraldo. Pois é, Caniato, ao que tudo indica, mais quase 40 mortes na conta da Rússia. Esse ataque, as fotos e imagens que foram divulgadas mostram um determinado tipo de perfuração incompatível com acidentes que acontecem a partir da sucção de pássaros pelos motores dos aviões. E a chance de ter sido realmente um ataque russo é bastante grande. E o que está acontecendo, no mundo? Quer dizer, você tem hoje toda a tecnologia, aviões que fazem os seus planejamentos de voo, vão se movimentando a partir de comunicação com as torres de controle. É muito improvável você encontrar um avião, sobretudo um avião de linha aérea comercial, que simplesmente está desavisadamente num determinado lugar onde não deveria. Então, sabe-se muito bem, sobretudo porque esses pilotos voam cotidianamente em áreas militares, áreas de guerra. Ali existem diversos espaços que são fechados. Se você observar, inclusive voos que saem do Brasil em direção ao Oriente Médio, há diversos desvios que são feitos para evitar zonas de guerra. A viagem entre Brasil e Doha ou Dubai, por exemplo, ela hoje demora talvez 1 hora a mais em razão desses desvios. Então, isso tudo é muito conhecido. Mas aí você tem uma ação completamente irresponsável de alguém que tomou esta decisão. Dificilmente é um erro individual. Esse tipo de ação precisa ser autorizado por algum superior. E os erros foram acontecendo até que simplesmente tomou-se essa iniciativa de abater algo que foi identificado e que no final era um avião de linha aérea comercial. Lamentável, muito triste, e fica um alerta muito importante para todos que voam naquela região ou perto de áreas de guerra. Certamente houve um erro de avaliação, Dávila? Mas claro, vidas ceifadas, mais quase 40 pessoas morreram na queda dessa aeronave, algumas sobreviveram. Agora, os especialistas indicam que ela pode ter sido abatida pelo sistema de defesa da Rússia, mas como bem disse o Cristiano Beraldo, não se trata de um sistema autônomo, Tem uma equipe que está operando justamente esse sistema de defesa. E houve a decisão por parte dos comandantes. Alguém apertou o botão, Dávila? Exatamente, alguém apertou o botão e o sistema de defesa aéreo russo abateu um avião de passageiro. É uma tragédia. E agora, é uma tragédia, de novo, é uma ditadura como a Rússia, vai ficar camuflando, escondendo, dificultando, inclusive a investigação do que ocorreu,
Porque, evidentemente, isso expõe ainda mais a situação dramática da Rússia. Eu digo que a Rússia é uma superpotência militar, cada vez mais se tornando uma grande superpotência com uma sucata militar. É o que vem acontecendo, inclusive, na guerra da Ucrânia. É tudo equipamento obsoleto, soldados mal treinados, recrutando prisioneiro para ir para a linha de frente. É uma barbaridade o que está acontecendo. Aliás, valeria muito a pena, daqui a pouco, Caniato, eu espero que façam um documentário sobre a desastrosa campanha russa na Ucrânia. É um negócio inacreditável do que é a decadência, a degeneração militar de uma ex-superpotência militar como foi uma época a União Soviética. E que perigo que isso coloca ao mundo, né? Você está falando de uma potência militar que hoje não tem condições de conduzir uma guerra de uma forma, vamos dizer assim, racional. É isso que está acontecendo. É a guerra mais irracional que está tendo essa com a Ucrânia e mostrando uma Rússia completamente desarticulada militarmente. E por isso, acidentes como esse ocorrem e deverão ocorrer com mais frequência. E como bem disse o Beraldo, quem voa nessa região deveria pensar 2 vezes. Pois é, eu me lembro, certa vez, ainda durante o início da guerra contra a Ucrânia, Dávila, muitos veículos internacionais fizeram uma espécie de inventário sobre as forças armadas russas e indicavam justamente isso, esses documentos. Tanques de guerra do século passado, muitos aviões sucateados, enfim, eles têm um volume enorme de homens, né? Muitos na reserva também, mas os equipamentos, muitos obsoletos, e mais recentemente aventaram a possibilidade de um conflito contra a Polônia, salvo engano, e os especialistas diziam que a Rússia não tem a menor condição de abrir uma nova frente de batalha, não tem condição de, enquanto trava o conflito contra a Ucrânia, abrir uma nova frente de batalha. E no caso, a análise era feita contra a Polônia por conta de um míssil que teria caído de forma equivocada no território. Mas, Beraldo, olhando agora para as perspectivas da guerra entre Rússia e Ucrânia, ontem a gente tratou da questão que envolve a chegada de Donald Trump ao poder, à Casa Branca, o quanto isso poderia interferir, mexer com essa dinâmica. Há muita expectativa por parte da Ucrânia de uma mudança de postura dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, as ajudas que são concedidas à Ucrânia, mas também o poder de persuasão e negociação de Donald Trump, né? Você acha que haverá uma interferência e um impacto direto na chegada de Donald Trump à Casa Branca no conflito que acontece no leste europeu? O jogo de xadrez está sendo jogado já, Caniato. Inclusive, quando Donald Trump fala em comprar a Groenlândia, que é uma ilha no extremo norte do planeta, se olharmos no globo, a gente vai ver que a Groenlândia é um ponto de acesso à Rússia bastante mais próximo do que o próprio Estados Unidos. Então, os Estados Unidos dizer que quer ter controle da Groenlândia e colocar a Groenlândia como um país da OTAN, né, ou como um território da OTAN, também não é bom negócio para a Rússia. Então, essas pressões todas vão sendo colocadas na mesa e, obviamente, está sendo feito um esforço para resolver essa questão da guerra, aonde os dois lados estão muito debilitados. Essa guerra foi muito ruim para a Rússia, para Vladimir Putin, porque muitas fatalidades, muito dano na infraestrutura de refino, na infraestrutura de energia e infraestrutura logística, enfim, muitos danos na Rússia. Parece que eles não imaginavam que a Ucrânia seria capaz de resistir por tanto tempo e causar tantos danos à Rússia da forma como essa guerra se desenrolou, mas para a Ucrânia também, o Donald Trump disse de comprar a Groenlândia, a Ucrânia já foi comprada pelos Estados Unidos. A quantidade de dinheiro que foi transferido dos Estados Unidos para a Ucrânia não é um dinheiro de graça. Os Estados Unidos terão ainda por muito tempo uma influência gigantesca na Ucrânia. E essa influência certamente será suficiente para que a Ucrânia pague com juros e correção monetária todo esse dinheiro que vem recebendo dos Estados Unidos.
Mas o momento agora é outro. Os Estados Unidos hoje, ou hoje não, mas a partir do dia 20 de janeiro, terá um presidente bastante mais forte do que teve nesses últimos 4 anos com Joe Biden. E essa separação de forças no mundo, essa composição de forças no mundo, ela se reorganiza a partir da posse de Donald Trump.